Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente. Aqui quem fala é o professor Rafael. Estamos juntos para mais uma aula de Direito Empresarial. É o pessoal da administração, né, de curso de administração. É uma grande satisfação estar com vocês. Espero que todos vocês estejam bem, tenham passado aí uma boa semana, um bom final de semana. Então, a gente passou, felizmente, né? Passamos pelo bicho-papão dos títulos de crédito, que era realmente a matéria mais complicada desse semestre. E agora, gente, agora é brisa, né? Suave, suave, a gente vendo contratos mercantis e direito do consumidor, que é o que falta, né? Então, realmente passamos pela parte mais difícil. Espero que vocês tenham entendido legal a, a parte de títulos de crédito. É muito importante. Aquela parte é muito importante. Tá? Ela é vital para vocês. E então hoje nós vamos falar. Hoje a gente entra no nosso penúltimo tópico, que são os contratos mercantis. São os contratos mercantis. Depois a gente vai para o último, que são os direitos do consumidor. A gente vai estudar um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor, que também é bem legal, viu? Também é uma aula bem legal. Os alunos costumam pirar nessa matéria. Bom, essa aqui, gente, a gente precisa, antes da gente analisar os contratos mercantis propriamente ditos, a gente tem que analisar um pouco da teoria geral dos contratos. Ou seja, observar o que é um contrato em linhas gerais, para depois a gente poder ver alguns contratos do mundo empresarial. Do mundo empresarial. Tá? Então, dentro da teoria geral de contratos, ou seja, estudando o que é um contrato, todo tipo de contrato, né? Todo contrato, na verdade, é um acordo de partes, né? É um trato, né? Um trato é um acordo, né? Então, um contrato nada mais é do que partes, né? Do que duas ou mais pessoas que entram num acordo com relação a alguma coisa, tá? E isso é documentado, esse acordo de vontades é documentado e o documento, né? O documento chama-se contrato, tá? Esse acordo de vontades chama-se contrato. Gente, o contrato é um ato bilateral por excelência, né? Ninguém faz um contrato consigo mesmo, né? Vou fazer um contrato aqui comigo. Não, isso não existe, né? O contrato você faz ou com uma pessoa a mais ou com várias, né? Você pode ter um contrato com duas partes ou mais partes, né? O que você não pode é ter uma parte só, não existe, né? Um contrato com uma pessoa só, não existe. Então, o contrato ele pressupõe duas ou mais vontades, duas ou mais partes que, meus caros, isso aqui é muito importante para vocês, que estão em grau de igualdade, que estão em grau de, via de regra, igualdade. Tá? Então, as duas partes, né, elas têm os mesmos direitos, elas estão em pé de igualdade. Se vocês forem estudar, por exemplo, o contrato no direito público, um contrato de concessão com o município de Caçapava, um contrato de direito público, de licitação, etc., vocês vão ver que aquele tipo de contrato é diferente. Tá? Aquele tipo de contrato é diferente. Por quê? Porque as partes naquele contrato não estão em pé de igualdade. Por quê? Porque o poder público tem mais direitos do que o particular. O poder público tem uma série de prerrogativas, uma série de garantias e direitos que os particulares não têm, entendeu? Mas aqui não, né? Num contrato de direito civil, né? Uma compra e venda, né? Um contrato de prestação de serviço, etc. Pressupõe-se que as duas partes estão em mesmo pé de igualdade. Gente, isso aqui não se aplica aos contratos de consumo, tá? Não se aplica também aos contratos de consumo. Então isso aqui se aplica, por exemplo, uh, um consumidor comprando matéria-prima para ele elaborar o seu produto final, tá? Um contrato de concessão, né, das concessionárias.
contrato de representação comercial. Então, os contratos mercantis, que são aqueles que a gente vai estudar hoje, os contratos mercantis, você pressupõe que as duas partes, né, as duas partes estão em pé de igualdade, ou seja, o direito das duas, o mesmo o ordenamento jurídico confere os mesmos direitos para as duas partes. E o grande propósito, né, o grande propósito do contrato é justamente estabelecer uma relação econômica, né, para fazer realmente produzir e circular riqueza, né? Uma compra e venda, né? Eu me comprometo a comprar, você se compromete a vender, em contrapartida eu pago uma quantia X, né? Uma concessão, eu anuncio a sua marca e em compensação, né, eu vendo o seu produto e em compensação eu recebo uma comissão por isso, né? Então, a representação comercial, eu vendo o seu produto, eu anuncio o produto de alguém e eu recebo também uma comissão por isso. Então, o grande propósito dos contratos, sobretudo dos contratos mercantis, né, que são da aula de hoje, é realmente a produção e circulação de riqueza, tá? Gente, os contratos, via de regra, tá? Eles são regidos por alguns princípios. O primeiro princípio, desculpa, o primeiro princípio que nós temos que considerar é o princípio da autonomia da vontade. Ninguém, significa dizer o seguinte, ninguém é obrigado a contratar. Você contrata se você quiser. Você contrata se você quiser. Tá? Então, ninguém é obrigado a contratar. É o princípio da autonomia da vontade. Você contrata se você quiser. Se você não quiser, você não contrata. Simples assim. E ninguém pode te obrigar a contratar. Só que é o seguinte, existe um outro princípio relacionado aos contratos, que é o princípio da função social. Nós já falamos sobre isso, né? O que é a função social? Nós estudamos a função social da propriedade, nós falamos sobre isso já, né? Gente, função social significa dizer o quê? Significa que as coisas devem servir para aquilo que elas foram criadas, lembra? Então, se eu tenho um imóvel residencial, por exemplo, esse imóvel tem que estar alugado, tem que estar disponível para locação, tem que ter alguém morando ali, ou se está vazio, eu tenho que estar buscando alguém para morar ali, etc. Né? Se é um imóvel comercial, o ideal é que esteja ali o quê? Uma empresa, né? Uma empresa, uma padaria, enfim, né? Um comércio de alguma natureza. Né? Se é um imóvel rural, opa, tem que estar lá produzindo, né? Produzindo alimentos, trabalhando na agricultura, na pecuária, na mineração, etc. Né? E se nós estamos falando de um imóvel industrial, é claro, né? Ali tem que ter um armazém, uma indústria, algum tipo de produção. Então, quando eu falo em função social, eu quero dizer que as coisas devem atender os fins a que elas se destinam. O contrato também, né? O contrato não é diferente. O contrato tem também uma função social. Significa dizer que o contrato ele é importante não só para as partes do contrato, né? Não só para as partes que contratam, mas ele é importante também para toda a sociedade. Né? Quando você tem um contrato, muitas vezes você pode ter toda uma população, né, todo um bairro, toda uma cidade, todo um país mesmo sendo beneficiados, né, sendo beneficiados. Então a ideia é que os contratos são extremamente importantes tanto para as pessoas que estão no contrato quanto para toda a sociedade. Aí os contratos eles têm que cumprir os fins a que eles se destinam, né? Tem que cumprir os fins a que eles se destinam. Exemplo, tá? E para isso, né, continuando, para isso, né, para que se cumpra a função social do contrato, o contrato possui uns requisitos. Então, para que o contrato atinja sua função social, o contrato deve preencher requisitos. E são esses três que estão aí embaixo, né? Um objeto tem que ser lícito, tem que ser possível, determinado ou
determinável. Tá? Um objeto lícito, né, que significa que o objeto do contrato não pode ser contra a lei. Então, eu e o Joãozinho, a gente faz um contrato, vamos supor, né, um contrato para explorar prostituição infantil. É possível? Lógico que não. Óbvio que não. Por quê? Porque o objeto não é lícito. Né? Lembrando que o que é lícito é aquilo que é permitido pelo direito. Né? E o que é ilícito não é permitido, é proibido pelo direito. Então, em primeiro lugar, o objeto do contrato tem que ser lícito, ou seja, possível pelo direito. Né? O direito tem que permitir. Tá? Se for algo proibido, vamos fazer um contrato. Legal, qual que é o objeto? Tráfico internacional de drogas. Não, não dá. Esquece. Né? Não vai rolar. Por quê? Porque, de novo, você tem um contrato em que o objeto é ilícito, em que o objeto não é permitido pelo direito. Tá? Temos ainda, o objeto tem que ser possível. O objeto tem que ser possível, ou seja, tem que ser algo que as pessoas consigam realizar. Vou fazer um contrato com a minha esposa, Qual vai ser o objeto? O objeto é que eu vou trazer uma estrela do céu para ela. Vou trazer uma estrela, pronto. Né? Vou dar para ela de presente de casamento, 2 anos de casamento, mês que vem. Dá? Não dá, é óbvio. Por quê? Porque o objeto, apesar de não ser proibido pelo direito, é um objeto impossível. É um objeto impossível. Não tem como eu trazer uma estrela, para cá. É simplesmente impossível, é absurdo. Né? É absurdo. E por fim, o objeto tem que ser determinado ou determinável. Significa dizer que eu tenho que ser capaz de individualizar o objeto. Né? O objeto tem que estar bem descrito, de forma que eu consiga determinar o que é. Né? Determinar o que é o objeto. Então eu faço um contrato com a Julinha. Tá? Contrato com a Julinha. O que você vai dar para ela? Coisas. Gente, não resolve. Por quê? Porque o objeto não está determinado. Né? O objeto tem que estar perfeitamente determinado no contrato. Vai ser o quê? Vai ser uma casa? Casa localizada aonde? Qual é a matrícula? Qual é o CEP? Vai ser um computador? Legal. Quais as especificações do computador? Né? Vai ser vai ser um livro? Vai ser que livro? Né? Que livro? Enfim. O objeto tem que estar determinado, ou, pelo menos, é possível que nós consigamos determinar, eventualmente. Né? Analisando o objeto, a gente consegue determinar. Então, não pode ser um objeto vago. Não pode ser um objeto vago. Né? Não pode ser um objeto vago. Isso não dá para ser. Tá? O objeto tem que estar bem determinado no contrato. Então, ele tem que ser lícito, ou seja, não pode ser proibido pelo direito, tem que ser algo possível de ser realizado e o objeto tem que estar bem determinado no contrato, né? Bem individualizado no contrato, para evitar problemas. Né? E aí, meus caros, nós temos uma coisa, né? Nós temos um tipo de contrato muito comum hoje, né? Que é o contrato de adesão. Contrato de adesão. Todo mundo aqui tem conta em banco? Vocês têm conta em banco? Se vocês têm conta em banco, vocês sabem que quando vocês foram lá, vocês deram seus documentos, né, CPF, etc, para pro agente do banco tirar conta, né, te dar conta. E no final, você teve que assinar um monte de documento, né? Você teve que assinar um montão de documento. Um deles era o contrato, né? O contrato de prestação de serviços bancários. Gente, você participou da elaboração daquele contrato? Não, ele veio pronto para você. Né? O contrato de adesão, ele vem pronto para você. Não é assim? Você teria a possibilidade, pensa comigo, você está lá na frente do seu gerente, lendo o contrato, ninguém faz isso, né? Mas é sempre bom ler o contrato. Gente, nunca assinei nada sem ler antes, né? Lendo o contrato, aí você vira para o seu gerente e fala assim, essa cláusula aqui, 17, eu não concordo, eu não gosto dessa cláusula, tem como tirar?
que seu gerente vai dizer para você? Não. Ele vai dizer para você, não. O contrato é assim. Quer, não quer. Bom, a porta da rua é a serventia da casa, né? Então você quer, assina, não quer, não assina, né? O contrato de adesão, ele é entregue para você pronto. O que significa um contrato de adesão, gente? Contrato de adesão significa que só uma das partes redigiu. A outra parte não participou do processo de elaboração do contrato. Porque o contrato, gente, o contrato, às vezes, ele é assim, ó. Você redige o contrato, aí você manda para outra parte, aí a outra parte faz as considerações dela. Ó, essa cláusula aqui eu não concordo, essa outra dá para mudar, dá para ser assim, aí você vai mudando, né? Você vai adaptando, até que as duas partes chegam em consenso. O contrato de adesão, não. O contrato de adesão, uma parte apresenta para a outra, pronto e acabado. E pronto, é assim. Quer assina, não quer, não assina. Então o contrato de adesão é por isso, né? Porque a outra parte simplesmente adere ao contrato. Nesse caso, tá, os tribunais superiores têm o entendimento de que, havendo qualquer dúvida, qualquer controvérsia sobre a interpretação do contrato de adesão, né, a interpretação tem que ser sempre favorável à pessoa que não o redigiu, né? Havendo qualquer tipo de interpretação, de problema, né, de dúvida na interpretação de um contrato de adesão, a interpretação tem que ser sempre favorável à pessoa que não o redigiu. Tá? Então, os contratos de adesão, nós vamos falar até mais sobre eles no direito de consumidor, né, no direito do consumidor, nós vamos falar mais sobre isso, mas, a princípio, né, num contrato de adesão, qualquer dúvida quanto à interpretação das cláusulas contratuais, você tem que a interpretação tem que ser sempre favorável à pessoa que não o redigiu, a pessoa que simplesmente foi lá e aderiu ao contrato, que é o seu caso, né? O seu caso quando você assinou o contrato com o banco, você simplesmente aderiu ao contrato, né? E aí, meus caros, eu coloquei aqui algumas disciplinas do Código de Processos do Código Civil, Código de Processo Civil, não, desculpa, do Código Civil, que eu achei interessantes com relação ao contrato. Veja só, a oferta ao público, né, artigo 429, a oferta ao público equivale à proposta, né, quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos, né? Então aqui, por exemplo, a oferta ao público, né? Você faz uma propaganda dizendo que é portanto, né? Compra esse produto portanto. Aí quando o cliente chega na sua loja, você não vai vender por aquele valor. Não, tá errado. Tá errado. Tá? Se você prometeu que ia vender por 300, o cliente chegar lá, você não pode vender por 400. Você tem que vender por 300. Tá? A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor, né? Então, contrato comutativo, gente, é aquele que as duas partes têm obrigações, tá? Então, pode acontecer, né? Num contrato, por exemplo, de compra e venda, eu faço um contrato que eu adquiro o veículo do Juninho por 10 mil reais. De repente, eu descubro, ele não tinha me dito isso, mas eu descubro que o veículo tem um problemaço no motor, e que eu vou gastar 4 mil reais só para arrumar. Aí eu falo com o Juninho, Juninho, ó, eu tinha comprado seu carro por 10 mil reais, né? Ah, Juninho, mas não vai dar, cara, porque eu tenho que arrumar esse motor aqui, vai ficar só 4 mil para arrumar. Aí o que eu faço com o Juninho? Eu, em vez de pagar 10 mil reais, eu pago 6. Eu pago 6, por quê? Porque o vício ou defeito, né, diminuiu o valor e eu pago os outros 4 para consertar. É possível, professor? Opa, é possível. É possível. Tá? Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel ou de 1 ano se for imóvel, contrato da entrega efetiva. Né? Gente, olha só, o direito de solicitar abatimento no preço, né, no caso do artigo 441,
você vê que você tem prazo, né? Você tem prazo. Se o produto for móvel, né, já falamos o que é um bem móvel e um bem imóvel. Se o bem for móvel, você tem prazo de 30 dias para solicitar o abatimento. Se o bem for imóvel, você tem 1 ano, tá vendo? Então, você vê que tudo isso, né, relacionado a contratos, está lá no nosso Código Civil. É sempre bom conhecer o Código Civil, né? Ele é muito importante, sobretudo, né, e também na parte de contratos, né? A parte de contratos. Toda essa aula de contratos eu tirei lá do Código Civil, né? Eu sei que o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, mas não se acanhe, não se acanhe. Você só precisa ler, né? Você só precisa ler uns 400, do 400 ao 800, mais ou menos, dos artigos 400 ao artigo 800, que são os que falam de obrigações e contratos. Tá? Depois disso são outras coisas. Então, quem quiser pode pegar para ler o Código Civil, tio agradece. Vocês só ganham com isso. Gente, temos ainda alguns princípios que regem a relação contratual, né? Primeiro grande princípio é o princípio do pacta sunt servanda. O que é isso, professor? Como eu sempre digo, não seria aula de direito se não tivesse um pouquinho só de latim, né? Pacta sunt servanda é latim, como eu disse, né? Significa dizer que os contratos, os tratos, né, os pactos devem ser cumpridos. Pacta sunt servanda significa dizer que os contratos devem ser cumpridos, né? Quando você faz o contrato com alguém, surge uma expectativa, né? A expectativa de que as pessoas vão honrar esse compromisso. Tá? Temos ainda outro princípio, que é o da exceptio non adimplete contractus. Esse princípio, exceptio non adimplete contractus, é também chamado de exceção. Você não sabe escrever exceção, o tio fica triste, hein? Exceção do contrato não cumprido, tá? Exceptio non adimplete contractus, também chamado de exceção do contrato não cumprido. Gente, esse princípio vale para os contratos comutativos. O que são os contratos comutativos? Aquele em que as duas partes têm obrigações. Exemplo, contrato de compra e venda, né? Uma parte se compromete a vender um bem e a outra parte se compromete a pagar, né, a comprar pagando o preço. Então você vê que as duas partes têm obrigações, né? Uma tem a obrigação de comprar e pagar o valor e a outra tem a obrigação de transferir a propriedade. Gente, o que significa? Tá? O que significa esse princípio da exceção do contrato não cumprido? Significa que uma parte do contrato não pode exigir da outra a sua prestação enquanto ela mesma não tiver dado a dela. Tá? Então, seguinte, vamos lá. Reformulando, deixa eu colocar em uma outra frase. Se eu não cumprir a minha parte no contrato, eu não posso exigir que o outro cumpra dele. Tá? Se eu não cumprir minha parte no contrato ainda, eu não posso exigir que o outro cumpra dele. Então, vamos voltar para um exemplo. Contrato de compra e venda. Eu estou comprando, tá? Vou comprar uma casa. Vou pagar 450 mil reais numa casa, tá? E o vendedor vai vender a casa para mim. Eu não paguei ainda, eu ainda não paguei, tá? Aí eu viro pro vendedor e falo assim: ô vendedor, você tem que transferir a casa para mim. Aí o vendedor vai dizer o quê? Você tá louco? Você é maluco? Você não me pagou ainda? Como é que você quer exigir de mim que eu transfira a casa se você ainda não me pagou? Né? Isso é exceção do contrato não cumprido. Se eu não cumprir a minha parte, se eu não paguei, como é que eu posso exigir que ele me transfira a propriedade? Tá? Em compensação, se eu pagar e ele não transferir, aí sim, aí eu posso exigir. Né?
partir do momento em que eu cumpri a minha obrigação, a partir do momento em que eu cumpri a minha parte do contrato, agora sim, eu tenho direito, eu estou apto a exigir que o outro cumpra a parte dele. Aí sim, eu tenho poderes para exigir que o outro cumpra a parte dele. Temos o terceiro princípio que também é latino, chamado rebus sextantibus, né? Rebus sextantibus. Que é o seguinte, acho que não precisa de tradução aqui, mas é o seguinte. Gente, os contratos, eles devem ter um certo equilíbrio. Existe um negócio chamado equilíbrio contratual, né? E às vezes acontecem situações que mexem nesse equilíbrio, contratual. Como é o caso aqui dessa situação que nós estamos vivendo, né? Dessa situação que nós estamos vivendo atualmente. Você tem situações que altera a vida das pessoas e compromete o equilíbrio contratual. Nesses casos, né, quando a vida, né, acaba mexendo na vida das pessoas e mudando o equilíbrio contratual, de forma que as obrigações do contrato se tornem onerosamente excessivas, se tornam muito mais difíceis de serem cumpridas, é possível a revisão do contrato. É possível a revisão do contrato. Tá? É possível a revisão do contrato. Significa dizer que, olha, nós tínhamos uma situação, né, em que havia um equilíbrio contratual. Só que agora, em razão do Covid, né, em razão do Covid, pessoas perderam emprego, não sei o que, etc e tal, mexeu na sociedade e o contrato agora está muito difícil de ser cumprido. Estabeleceu onerosidade excessiva, né? Então, nesses casos, é admitida a revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio contratual. Tá? Então, rebus sextantibus, né, é o princípio que preza pelo equilíbrio das relações contratuais. Se esse equilíbrio é rompido, né, é possível a revisão das cláusulas do contrato, valor, prazo de pagamento, etc., para fins de reestabelecer o equilíbrio. Tá? Por fim, né, outro princípio muito importante é o princípio da boa-fé objetiva. Né? O princípio da boa-fé objetiva diz o quê? Diz que os atos que você coloca no contrato, né, devem representar a sua vontade verdadeira. Né? Aquilo que você coloca no contrato é verdadeiramente aquilo que você quer fazer. Né? Esse princípio é o princípio que evitaria, né, ou que tende a evitar, que existe para evitar as fraudes, né? A fraude, muitas das fraudes, como por exemplo a simulação, como por exemplo o estelionato, entre outras, você tem a ruptura da boa-fé objetiva, né? A pessoa põe no contrato uma vontade, mas a vontade que ela declara no contrato não corresponde à verdade que ela tem no seu íntimo, no seu interior, né? Beleza? Ok. Bom, vamos falar sobre as formas de extinção do contrato. Como é que se acaba um contrato? Tá? Bom, primeiro lugar, a primeira forma, né, a ideal, né, a melhor forma de acabar com o contrato é cumprindo a obrigação. A partir do momento em que as partes cumprem as obrigações que estão no contrato, acabou o contrato, né? Morreu, tá? As obrigações que estavam no contrato já foram cumpridas. Vamos voltar no exemplo do contrato de compra e venda da casa, né? Contrato de compra e venda. Ele estabelece para o vendedor uma obrigação, a obrigação de vender a casa para mim. E ele estabelece para mim uma obrigação, a obrigação de adquirir a casa mediante o pagamento de 450 mil reais. A partir do momento em que eu paguei os 450 mil reais e que o vendedor transferiu para minha casa, acabou o contrato. Né? As obrigações que nasceram daquele contrato desapareceram. Por quê? Porque elas foram cumpridas. Tá? Entenderam isso? Essa é a forma ideal, né, de cumprir o contrato, né, de extinguir o contrato. Tá? Depois,
temos outra forma que é o pagamento em consignação. Pagamento em consignação. O que é o pagamento em consignação? Pagamento em consignação, meus caros, significa dizer o seguinte: eu quero pagar, mas a outra pessoa não quer receber. Então é o seguinte, eu quero pagar, mas a outra pessoa não quer receber, porque ela diz que é mais, porque não sei o quê, enfim. Ela não quer receber, porque ela fala que não está correto, que está fora do prazo, ela não vai aceitar, que tinha combinado mais dinheiro, enfim. Então o que eu faço? Existe uma ação judicial, que é a ação judicial de pagamento em consignação, que o que você faz? Você entra com a ação, o juiz vai abrir uma conta judicial, então vai existir uma conta judicial que vai ficar à disposição do juiz. Você deposita nessa conta judicial, tá? E o juiz vai intimar a outra pessoa a se manifestar. Gente, o dinheiro está lá, né? O dinheiro está lá. Isso aqui é importante, o pagamento em consignação é importante para quê? Para que você não atrase o pagamento e fique sujeito a multas. Pô, a outra pessoa não quer receber, mas o prazo está passando. Então, para evitar multa, né, multas contratuais, eu pago em consignação. Tá? Já está pago. Eu não sei se ele vai receber ou quando ele vai receber, mas eu já paguei. Tá? Então, o pagamento em consignação é isso. Tá? É isso. Depois temos o pagamento com subrogação. O que é o pagamento com subrogação, gente? O que é o pagamento com subrogação? Para vocês entenderem. Vamos lá. Eu já falei em subrogação com vocês quando a gente falou do título de crédito, né? Quando nós falamos do aval. Lembra do seguinte? Título de crédito, tá? É entre duas pessoas. Tá? Entre duas pessoas. Então você tem o sacador, né? O emitente, que é quem saca o título de crédito. E é quem se compromete depois a pagar, caso seja uma promessa de pagamento. Se for uma ordem de pagamento, quem se compromete a fazer o pagamento é o sacado. Lembram disso? Legal. O título de crédito pode ser avalizado, né? Pode ter um avalista. O que significa o avalista? Né? Se o sacado não pagar o título de crédito na data, não pagar ao beneficiário, né? Se o sacado não pagar ao beneficiário na data aprazada, o fiador fica responsável pelo pagamento. E se o fiador ficar responsável pelo pagamento, se o avalista ficar responsável pelo pagamento, ele fica com direito de receber do sacado, né? Ele fica com direito de receber do sacado. Então, veja só. O sacado deve ao beneficiário. O sacado não paga. Aí vai o avalista e paga o beneficiário. Então, o avalista foi lá e pagou o beneficiário. Agora, o sacado deve para quem? O sacado que não pagou o beneficiário, o sacado agora deve para o avalista. Então, nesse caso, a gente está falando de uma subrogação, né? Subrogação. Quem era o credor do sacado originariamente? Quem era o credor do sacado? Era o beneficiário, né? O credor do sacado era o beneficiário. Só que aí, quem fez o pagamento para o beneficiário? O avalista. Agora, quem é o novo credor do sacado? O avalista. Então, houve subrogação. Subrogação é troca, né? Então, o avalista, nesse caso, ele subrogou ao direito de crédito do beneficiário. Ele adquiriu o direito de crédito do beneficiário frente ao sacado. Aqui é a mesma coisa, né? Tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos supor, meu irmão faz um contrato para adquirir uma televisão. Tá? Aí ele não paga a televisão.
Ele não paga a televisão. Aí fala que vai entrar com ação, não sei o que, não sei o que lá. O valor é R$800. R$800, tá bom, vai. Ele não paga. Aí ele vem falar comigo. Ô, Rafa, eu preciso de R$800 pra pagar a televisão, não sei o que. Aí eu falo pra ele o quê? Não, deixa que eu pago. Tá? E eu pago a televisão, dou pro Fábio, pro meu irmão. Dou pro meu irmão. Tá? Aí, agora meu irmão deve pra quem? Meu irmão deve agora para mim. Meu irmão agora deve para mim. Por quê? Porque eu me subroguei no direito de crédito da pessoa que estava vendendo a televisão. Entendeu? Entenderam isso? Subrogação é uma troca, né? O credor muda de pessoa. O credor muda de pessoa. Tá? Bom, que mais? Dação em pagamento. O que é dação em pagamento, gente? O que é dação em pagamento? Dação em pagamento significa pagar o contrato de uma forma diferente do que estava pactuado. Significa pagar o contrato de uma forma diferente do que estava pactuado. É o seguinte, olha só. Contrato de compra e venda. Eu prometi adquirir um celular por R$3.000. R$3.000. Tá? Aí, eu não tenho R$3.000 para pagar. Eu não tenho R$3.000 em dinheiro. Mas o que eu tenho? Ah, eu tenho garrafas de vinho importadas da Itália, que juntas dão aí uns R$3.000, e eu pergunto para ele, ó, é isso aqui que eu tenho, você aceita? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essas garrafas de vinho que eu posso dar para você como pagamento, eu posso dar para você como pagamento pra gente resolver isso aí. Pode ser? Pode ser? Se ele aceitar, beleza. Né? A dação em pagamento cumpre o contrato, você quita o contrato, mas de uma forma diferente do que estava originariamente pactuada. Do que estava originariamente pactuada. Tá? Bom, depois temos a novação. Novação. O que é a novação? Novação, gente, é o seguinte, é fazer um novo contrato. Novação significa acabar com o contrato anterior, matar o contrato anterior, desfazer o contrato anterior e no lugar dele fazer um novo contrato. Basicamente isso é novação. Né? Você mata, você acaba com aquelas obrigações que estão naquele contrato fazendo um outro contrato. Não é um aditamento, tá? Não é um aditivo contratual, não é. Aquele contrato morre e vocês fazem outro contrato. Tá? Vocês fazem outro contrato. Temos ainda a compensação. O que é a compensação? Compensação é o instituto que você tem quando as partes do contrato são credores e devedores recíprocos. Né? O credor deve para o devedor e o devedor também deve para o credor. Né? As partes têm créditos a compensar. Então, seguinte, eu adquiro uma casa. Mas em vez de eu pagar em dinheiro, não, em vez de eu pagar em dinheiro, eu compenso com você aquele débito que você tem para comigo. Então você tem um débito de R$500.000 comigo, você tem uma casa. Eu compro a sua casa, em vez de eu te dar dinheiro, eu, eu, em vez de eu te dar dinheiro, eu te dou, a gente mata, né? A gente mata aquela obrigação que você tem comigo. A gente mata aquele débito que você tem comigo. Entendeu o que é compensação? A gente compensa, literalmente, né? A gente compensa débitos recíprocos, né? Ah, você tem uma casa de R$500.000, você me deve R$500.000, beleza. Eu compro a sua casa, né? E a gente mata aquela dívida que a gente tinha. Confusão. O que é confusão? Confusão é um negócio meio difícil de compreender. Um negócio meio difícil de compreender. Confusão é quando a figura do credor e do devedor se funde numa mesma pessoa. Muito raro de ocorrer, tá? Muito raro de ocorrer. A confusão é quando a figura do credor e do devedor ficam na mesma pessoa. Tá? Ficam na mesma pessoa. Eu não tenho aqui na ponta da minha cabeça um exemplo. Ah, já sei. Olha só. Então, olha só, seguinte.
Seguinte. Deixa eu pensar aqui. Pera aí, só um segundinho. Agora não tô conseguindo visualizar nenhum exemplo. É uma situação bem difícil, né? Acaba acontecendo que o devedor e credor acabam ficando na mesma pessoa, né? O crédito e o débito acabam ficando na mesma pessoa. Aí seria como se ela devesse para ela mesma. Isso não pode acontecer, né? Isso é a confusão, tá? É muito raro, muito difícil de acontecer. Acontece assim, transações comerciais. Temos a remissão que é o perdão do débito, perdão da obrigação, né? A remissão. E temos ainda a prescrição. O que é prescrição? Prescrição significa que passou o tempo e você não exigiu aquilo que você tinha direito a exigir, então agora o seu direito prescreveu, né? E você não pode mais exigir o cumprimento daquela obrigação, né? Você não pode mais exigir o cumprimento daquela obrigação. Por quê? Porque passou o tempo, né? Passou o tempo e prescreveu o seu direito, tá? Então, basicamente é isso. Temos ainda, meus caros, né, o inadimplemento contratual. O que é inadimplemento? Inadimplemento é descumprimento, né? Pessoa que é o inadimplente, né? A pessoa inadimplente é a pessoa que descumpriu o contrato, tá? E aí você tem, né, com o descumprimento do contrato, você tem a mora. O que é a mora? A mora é o atraso no cumprimento das suas obrigações, né? Isso é a mora, tá? Isso é mora. E a mora pressupõe a indenização, né? Pode ser por danos materiais ou danos morais. O que é o dano material? A indenização por dano material, gente, tem a ver com dinheiro, tá? Dinheiro. Dano material pode se dividir em dano emergente ou lucro cessante. O que é o dano emergente? Dano emergente é o valor que eu tive que desembolsar. É o valor que eu tive que gastar em razão do inadimplemento contratual. É o que eu tive que desembolsar, o que eu tive que gastar em razão do inadimplemento material. De outro lado, o que é lucro cessante? Lucro cessante é aquilo que eu deixei de ganhar. Tá? Então, dano emergente, aquilo que eu gastei. Lucro cessante, aquilo que eu deixei de ganhar em razão do inadimplemento. Depois, nós temos o dano moral, né? O dano moral. Dano moral que é uma violação, né? É uma violação aos direitos extrapatrimoniais de uma pessoa, né? Violação ao seu nome, sua honra, sua imagem, né? A sua hombridade, etc. Tá? Então você pode ter os dois, inclusive, né? Dano moral e dano material. Você pode ter só dano moral, você pode ter só dano material, você pode ter os dois, enfim. Depois, você pode ter ainda os juros. Então, o inadimplemento, né, a mora, pode provocar ainda os juros. Tá? Os juros. O que é o juro? Né? O juro é uma compensação, né, um acréscimo que você paga pelo atraso. Né? Você tem juros legais, a maioria das relações adotam juros legais. Juros legais são aqueles determinados por lei, né? Que é de 1% ao mês. Juros de 1% ao mês, são juros legais. Você pode ainda convencionar, né? Você pode ter ainda uma taxa menor, né? Ou os bancos podem ter uma taxa maior, bem maior, né? Por exemplo, experimenta você não pagar a sua fatura do cartão de crédito, né? Você sabe que os juros do cartão de crédito é de mais de 1000% ao ano, né? É de mais de 1000% ao ano. Então, é muito diferente, né? De 12% ao ano, que são os juros legais, né? Os juros legais. Você pode fazer um contrato com juros menores? Pode. Eu quero fazer 0,5% ao mês. Pode? Pode. Pode fazer com mais? Pode fazer com 3% ao mês? Não. Somente pessoas autorizadas, como por exemplo os bancos,
tem autorização para cobrar juros maiores do que os legais. Tá? Um exemplo são os bancos. Podemos ter ainda a cláusula penal, né? A cláusula penal que, via de regra, prevê algum tipo de penalidade, né? Uma multa pelo não pagamento. Ó, se atrasou o pagamento, a multa de, sei lá, 5 mil reais, né? Corrigida e com um acréscimo de juros, sei lá, de 1% ao mês. Então você ainda pode ter uma cláusula penal, que impõe alguma multa, alguma penalidade aí sobre o inadimplente, né? Sobre o inadimplente. Bom, vamos lá. Gente, vamos falar de alguns contratos. Vamos falar de alguns contratos muito comuns aí no mundo comercial, né? No mundo empresarial. Primeiro contrato, talvez o contrato mais típico, né? É o contrato de compra e venda, onde uma pessoa se compromete a vender e a outra se compromete a comprar mediante o pagamento de um determinado valor acordado entre as partes, né? Basicamente é isso, né? Não tem muito mistério, né? Não tem muito mistério. Agora, você pode ter um contrato de venda, né? Um contrato de compra e venda com reserva de domínio. Contrato de compra e venda com reserva de domínio, que é o seguinte, né? O contrato de compra e venda com reserva de domínio, ele pressupõe que o vendedor ele continuará usando, né, aquele bem, tá? Ele continuará usando aquele bem de forma que, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Somente com pagamento integral, né? Só com pagamento integral do preço acordado, né? É que se transfere efetivamente a propriedade ao comprador, tá? Então, não se transfere assim a propriedade da coisa, porque o vendedor, ele fica com reserva de domínio, né? Ele fica com reserva de domínio até que o vendedor quite, até que o comprador quite integralmente, tá? O preço pactuado, tá? Então, olha só, o que é venda com reserva de domínio? Comprei uma casa, eu só vou receber a casa quando eu quitar a casa. Tá? Então, somente quando eu quitar o valor da casa é que o vendedor vai transferir para mim, o imóvel. É muito diferente, por exemplo, de você comprar um carro ou uma moto, né? Muito diferente. Gente, outra coisa, outro exemplo, né? Aliás, que tem a ver com a compra de carro, de moto, é a compra e venda com alienação fiduciária. Vocês sabem o que é alienação fiduciária? Seguinte, olha só. Comprei minha casa, fui comprar minha casa, tá? O apartamento onde eu moro hoje, por exemplo. Só que é o seguinte, quando eu vim comprar a casa, eu não tinha dinheiro para pagar tudo. Eu não tinha dinheiro, né? Ah, o apartamento custa, sei lá, 500 mil reais. 500 mil reais. Você tem 500 mil na mão? Não. Eu tenho 150, pode ser? Lógico que não, né? Lógico que não. Então o que eu faço? Eu pego um empréstimo no banco, tá? Eu pego um empréstimo no banco. No caso, no nosso exemplo aqui, né? A casa era 500 mil reais. Eu tinha 150, então eu peguei 350 mil reais emprestado no banco, tá? No banco. Paguei o comprador, e eu dei para o banco o apartamento em garantia. Então, o apartamento onde eu moro, por exemplo, não é meu. O apartamento é do banco. O apartamento é do banco. O banco só vai transferir o apartamento para mim quando eu quitar com o banco, tá? Então, eu fiz um empréstimo com o banco, né? E eu dei o próprio imóvel que eu ia comprar como garantia, Então, se o professor Rafael der calote e não pagar o banco, o que acontece? O banco pega o apartamento e vai me botar a leilão. Basicamente é isso. O banco pega o apartamento, põe a leilão e já era. Tá? Por quê? Porque o apartamento não é meu. O apartamento pertence ao banco. Isso é alienação fiduciária,
né? Isso é alienação fiduciária. Tá? Então, o banco é proprietário da casa, né? É proprietário do apartamento. Entenderam? Basicamente como é que funciona? Isso é alienação fiduciária. Quando você compra um carro, a mesma coisa, né? Quando você compra um carro, a mesma coisa. Você vê lá no documento o nome do banco para quem aquele veículo, né, um carro, moto, enfim, está sendo garantido, né? Está sendo garantido. Banco BMV, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Cicobi, sei lá, né? Por quê? Você foi comprar um carro, mas você não tinha dinheiro para dar o pagamento à vista. Então o que você fez? Você contratou um empréstimo e você deu aquele veículo que você adquiriu como garantia. Aquele veículo não é seu, aquele veículo é do banco, né? Aquele veículo é do banco. Tanto que se você não pagar o imóvel, tanto que se você não pagar o financiamento, o banco vai fazer o quê? O banco vai entrar com pedido de busca e apreensão do veículo no judiciário, né? O banco entra com uma ação judicial pedindo a busca e apreensão do veículo, pedindo a busca e apreensão do veículo. Depois que o banco recupera, o banco vai leiloar. O banco vai leiloar o veículo. Vamos para frente. Temos ainda, meus caros, os contratos de colaboração. Os contratos de colaboração, tá? Então, nos contratos de colaboração, você tem um colaborador, que é quem se compromete a criar ou ampliar o mercado de um determinado fornecedor. O colaborador, ele faz investimentos, né, na divulgação, propaganda, manutenção de estoque, etc. e tal. E a função do colaborador é intermediar e aproximar o fornecedor e o consumidor final. Tá? Então, ele aproxima, né? Ele fica como uma peça, né, que se posiciona entre o fornecedor e o consumidor final. Nós temos aqui, né, nesse contrato de colaboração, nós temos, por exemplo, a comissão e a representação comercial. São os dois mais comuns, tá? O contrato de comissão e o contrato de representação comercial. Tá? Então, você tem a comissão, o contrato de comissão, você tem um comissário. Né? Então, o comissário, qual é a diferença do comissário para o representante? O comissário, ele realiza negócios em nome do comitente. Em nome do comitente. Tá? Esse contrato é comum quando você tem um vendedor ou comprador que não quer ser identificado. Tá? Então, gente, o adquirente, né, o consumidor final, nesse caso, negocia com quem? Negocia com o comissário. Negocia com o comissário. É diferente do representante comercial. O representante comercial, ele faz o quê? Ele capta pedidos de venda e de compra e comunica para o fornecedor. Então, olha só, na representação comercial, o representante comercial, ele capta, ele recebe pedidos de compra e ele passa para quem? Para o fornecedor. Então, depois disso, o representante comercial sai de cena. Por quê? Porque o fornecedor e consumidor final negociam diretamente. Negociam diretamente. O representante comercial, ele só existe para captar pedidos, né? Captar pedidos de venda e compra, e depois ele passa, né? Ele passa para a fábrica, né? Ele passa para aquele fornecedor. E aí o adquirente, né? O consumidor final e o fornecedor negociam diretamente. O comissário não. O comissário, ele está autorizado a fazer os negócios, a realizar os negócios em nome do fornecedor. Entenderam a diferença? É claro que nos dois casos, né, tanto no comissário quanto a representação comercial, você tem, né, uma remuneração. Você tem uma remuneração por isso, tanto na comissão como na representação comercial. Então vejam, ao contrário do comissário, tá, o representante comercial não tem poderes para concluir o negócio. Não tem poderes para concluir o negócio, que fica a critério do representado, que fica a critério de quem ele representa. Ao contrário do comissário, né? O comissário, ele tem sim poderes para concluir o negócio, para celebrar o contrato. Tá?
é muito comum, é muito utilizado para burlar a legislação trabalhista. Por quê? Porque o representante comercial não é empregado. O representante comercial não é empregado, tá? Não é empregado. E nem pode ser empregado, tá? Nem pode ser empregado, tá? Pode ter exclusividade ou não, é possível, tá? A lei que regulamenta a representação comercial diz que pode ou não ter exclusividade, tá? E o representante comercial tem que estar inscrito, né, na CRRC, que é o Conselho Regional de Representantes Comerciais, e, se for pessoa jurídica, também tem que ter inscrição na junta comercial. Tá? O representante comercial, então, o que ele faz? Ele obtém e capta pedidos de compra e venda. Ele, muitas vezes, o contrato estabelece que ele tem uma cota que ele precisa atingir. Tá? Tem que obedecer às orientações do representado, sempre informar o representado sobre o andamento das negociações, observar ali outras obrigações profissionais, segredos profissionais que ele às vezes fica sabendo, etc. Né? E obedecer à cláusula de exclusividade territorial. Então, às vezes, o representante comercial tem uma cláusula que diz assim: você é representante comercial na área do Vale do Paraíba. Você só pode estabelecer negócios, né? Você só pode captar clientes aqui no Vale do Paraíba. Pode ser? Tudo bem. Então eu não posso sair para a Baixada Santista e captar clientes lá. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque provavelmente lá tem um outro representante comercial. Tá? Basicamente é assim que funciona. E o representado ele também tem deveres, né? Ele tem que pagar a retribuição e também respeitar a cláusula de exclusividade daquele representante. Se o representante é exclusivo na região do Vale do Paraíba, ele não pode passar, né? Ele não pode passar produtos, pedidos, etc., para outro representante comercial. Ele tem que tem que respeitar a exclusividade daquele representante daquela área. Né? Temos ainda um outro contrato que é o contrato de concessão comercial, são as concessionárias, né? É comum para a venda de veículos automotores. Então você tem o concessionário e você tem o concedente. Então o concessionário ele se obriga a comercializar com ou sem exclusividade produtos fabricados pelo concedente. São as concessionárias, né? A concessionária da General Motors, o que ela faz? Ela comercializa veículos da montadora General Motors. A concessionária Volkswagen, ela comercializa veículos da montadora Volkswagen e assim sucessivamente. Né? O concedente, que seria no caso as montadoras, eles têm alguns deveres. A lei estabelece o quê? Que eles têm que permitir que os concessionários usem gratuitamente a sua marca, né, o seu símbolo, né, o Vzinho da Volkswagen, símbolozinho lá da Chevrolet, da GM, a logomarca da Fiat, da Ford. Então os concessionários têm que ter direito de usar isso gratuitamente. Tá? Vender ao concessionário os bens na quantidade prevista em cota, porque tem contrato, né? Existe um contrato que rege quantos veículos a concessionária recebe por mês, quantos números, né, de qual veículo. Então do veículo X, esse mês eu mando 10, do veículo Y eu mando 15 e do veículo Z eu mando 16. Pode ser? Quer dizer, pode ser não. É o que eu vou fazer porque está no contrato. Né? Outra, observar a área operacional de cada concessionário, distâncias mínimas, né, e potencial de mercado. Então as concessionárias, elas atuam numa área determinada, né? Então o próprio concedente, ele faz um estudo de potencial de mercado e ele determina, por exemplo, que não pode existir mais de uma concessionária a cada, sei lá, 10 quilômetros. Então, dentro de uma área de 10 quilômetros, eu só quero uma concessionária. Eu não quero outra. É uma só. Então ele também tem que respeitar essa distância mínima, né, entre as concessionárias. E outra, ele não pode vender diretamente os veículos, salvo em situações especiais, tá? Salvo situações especiais, que são caso de contrato com a administração pública, veículo para corpo diplomático, etc. Mas via de regra, você não adquire um veículo
da GM, da General Motors, na fábrica da General Motors. Não. Se você quer adquirir um veículo da General Motors, você precisa ir a uma concessionária da General Motors. Tá? Precisa ir a uma concessionária. Já o concessionário, ele também tem que respeitar a cláusula de exclusividade, né? Ele não pode atuar fora do âmbito dele, né? daquele âmbito que o concedente deu, tá? Observar o índice de fidelidade para aquisição de veículos significa que todo mês ele tem que comprar uma cota de veículos, ele é obrigado a comprar uma cota X de veículos, tá? Ele precisa se organizar para atender os padrões determinados pelo concedente. O concedente muitas vezes determina, né, que a fachada tem que ser assim, que a loja tem que ser assado, que os veículos têm que ficar nessa posição, e eles têm que se virar. Né, os concessionários têm que se virar para se adequarem a isso. E ainda são obrigados, no caso dos veículos, a manter assistência técnica aos consumidores. Né? Então eles são obrigados a ter aquelas oficinas que eles têm. Né? Bom, a franquia nós já estudamos, a seção de direitos intelectuais já estudamos. Contrato de seguro, gente, contrato de seguro é algo difícil de falar porque ele é muito complexo. Tá? Tudo que eu posso dizer é, para você ser uma seguradora, né, você precisa ser uma SA, você precisa ser uma sociedade anônima, obrigatoriamente, tá? E você precisa estar inscrito, você precisa ter autorizado a trabalhar pela SUSEP. A SUSEP é um órgão do governo federal, que é a Superintendência de Seguros Privados. A Superintendência de Seguros Privados. Você sendo uma SA regularmente inscrita na junta comercial e você tendo autorização da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, para trabalhar, você pode vender, né, você pode comercializar apólices de seguro, né, apólices de seguro. Gente, basicamente é isso, bem tranquilinho, tá? Quem tiver dúvidas, eu estarei lá no chat, tá? Estamos chegando no finalzinho do semestre. Espero que vocês tenham gostado da aula e deixo aqui um grande abraço para todos e todas. Tchau, tchau, gente.